Olá, bem-vindo ao canal O Advogado Responde. Este canal tem o objetivo de esclarecer suas dúvidas do dia a dia sobre questões jurídicas que, por vezes, podem estar tirando o seu sono e o deixando preocupado. Fique tranquilo, que aqui estaremos abordando os mais variados assuntos, e que certamente um deles servirá para que você entenda sua situação jurídica e se sinta melhor ao descobrir que não se tratava de nenhum bicho de 7 cabeças, deixando de lado o medo e a preocupação que o afligia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante para você ao saber que o advogado pode recusar o cliente na hipótese de ocorrer algumas situações. Iremos explicar cada uma delas aqui. Antes, inscreva-se no canal e deixe um comentário que teremos prazer em responder o mais breve possível. Não se esqueça de dar um like e ativar o sininho para receber nossas atualizações, pois só aqui, o advogado responde. Entrando no tema, é importante esclarecer que invariavelmente, assim como ocorre em todas as profissões, a intenção é de conquistar clientes a cada dia, não sendo os motivos que vamos explicar, ligados a meros caprichos de não querer cliente pelo simples fato de não querer, mas baseado em questões técnicas, que se não verificadas anteriormente à contratação poderão prejudicar o desempenho do advogado e a satisfação e sucesso da demanda pelo cliente. Responsabilidade profissional. O principal dever de um advogado é manter os padrões profissionais e éticos enquanto representa seus clientes. Se o caso de um cliente entrar em conflito com essas obrigações, o advogado deve recusar a representação. Isso geralmente ocorre quando o advogado encontra situações nas quais, por questões éticas, o pedido do cliente vai totalmente em sentido contrário ao que defende o profissional. Conflitos de interesse. Os advogados devem evitar conflitos de interesse para garantir que possam representar seus clientes de forma eficaz. Se houver um potencial conflito de interesses, o advogado deve considerar a possibilidade em não atuar a favor daquele cliente, o que certamente prejudicaria seu desempenho. Recursos limitados. Os advogados têm recursos limitados, incluindo tempo e equipe, para se dedicar a cada caso. Se um caso exigir mais recursos do que um advogado pode fornecer, eles podem comprometer o desempenho profissional de quem está advogando, razão pela qual é saudável evitar que o advogado aceite o caso e depois não possa desempenhá-lo a contento, prejudicando indiretamente o cliente. Falta de experiência. Os advogados são normalmente especialistas em áreas específicas do direito. Se o caso de um cliente exigir conhecimento que o advogado não possua, ele poderá ter que recusar a procuração, uma vez que ao longo do tempo a área jurídica impôs de certa forma ao operador do direito uma especialização, portanto deve-se aceitar causas das quais tem total domínio. Expectativas irracionais. Os advogados devem gerenciar as expectativas de seus clientes, mas se as expectativas de um cliente forem irrealistas ou antiéticas, desleais, especulativas dentre outras, o advogado deve recusar representar esse cliente, evitando problemas futuros perante a OAB. Questões financeiras. Os advogados devem ser capazes de cobrir seus custos para fornecer uma representação eficaz. Se um cliente não puder pagar os honorários do advogado, o advogado pode ter que recusar a representação, indicando a procuradoria, onde lhe será indicado um defensor público para a defesa de seus interesses, não ficando assim desamparado. Questões de comunicação. A comunicação é crítica em uma relação advogado-cliente. Se um cliente não responde ou é difícil de se comunicar, o advogado pode não ser capaz de fornecer uma representação efetiva e pode ter que recusar o caso. É preciso que o cliente fale tudo como ocorreu, ainda que contrário aos seus interesses, para que o advogado possa apresentar a melhor tese de defesa. Conflitos de personalidade. Os advogados devem trabalhar em estreita colaboração com seus clientes, portanto, se houver um conflito de personalidade que possa interferir na representação efetiva, o advogado pode ter que recusar a representação. Restrições geográficas. Os advogados devem ter a licença apropriada para exercer a advocacia em uma jurisdição específica. Se não tiverem a licença necessária, podem ter que recusar o caso. Conflito com a política do escritório. Os escritórios de advocacia têm políticas e valores aos quais os advogados devem aderir. Se o caso de um cliente entrar em conflito com as políticas ou valores do escritório, o advogado pode ter que recusar a representação.
Falta de mérito. Se o caso de um cliente carece de mérito, o que significa que é improvável que seja bem-sucedido no tribunal, o advogado pode precisar recusar a representação, pois não é também tão incomum clientes procurarem advogados acreditando possuírem um direito sobre determinada questão, mas que infelizmente a lei não prevê garantias, tornando assim a demanda temerosa, correndo o risco do cliente ser condenado ao pagamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios da outra parte. Esperamos ter esclarecido suas dúvidas sobre as razões pelas quais seu advogado pode recusar você como cliente. Se você ainda tiver perguntas, inscreva-se no canal e deixe um comentário que teremos prazer em responder o mais breve possível. Não se esqueça de dar um like e ativar o sininho para receber nossas atualizações, pois só aqui, o advogado responde.